Então vamos na sequência. Vamos por uma outra questão, mudando, saindo do universo e vindo aqui para a Terra, com uma questão apresentada pelo Adalberto aqui de São Paulo, que diz o seguinte: no dia 12/6, na Rede Boa Nova de Rádio, o programa Fenômeno UFO transmitiu uma entrevista com o professor Salvatore Di Salvio, intitulada Falando sobre os Illuminati. E ele disse que o professor revela que os Illuminati têm como objetivo estabelecer a nova ordem mundial, no que vem trabalhando desde a fundação dessa sociedade secreta. Pesquisando na internet, encontrei diversos documentários que exibem inúmeras, entre aspas, provas de que todos os acontecimentos marcantes da vida no planeta Terra, seja o comando dos governos, sejam as guerras, são planejados e executados pelos Illuminati em cooperação com a maçonaria e outras sociedades secretas, tais como a Skull e Bones. Com a conclusão do plano da nova ordem mundial, haverá um só governo, uma só moeda, um só exército. Tudo sob o comando deles, entre aspas. Assim, toda a humanidade ficará submissa aos Illuminati. Você poderia comentar alguma coisa sobre o assunto? A pergunta do nosso irmão Adalberto, extremamente complexa, muitamos. Em relação aos Illuminati aqui no passado, não vou me furtar a fazê-lo. É óbvio que as teorias conspiratórias, elas não são levadas a sério, porque articulistas na imprensa escrevem e terminam menosprezando aqueles homens e mulheres que corajosamente levantam alguns assuntos. Claro que muitos existem que levantam assuntos de teorias conspiratórias levados por interesse comercial e exageram na dose e colocam sensacionalismo no assunto que por si só já é sensacional. E então, quem acredita em questões conspiratórias é tão louco ou doido quanto quem acredita em lobisomem, em disco voador, essas coisas todas. Mas como eu já tenho todas as famas possíveis que um ser humano pode ter em relação a esse tipo de coisa sobre os próprios ombros, um a mais, um a menos, não muda muita coisa. Nesse sentido, eu vou começar como se negando, apenas para chamar a atenção dos nossos irmãos e irmãs, a premissa que existe na pergunta do nosso irmão Adalberto. Ele falou sobre os Illuminati, falou sobre guerras que estariam controladas por eles, ou seja lá quem for. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: vamos fazer de conta que não existe nenhum grupo tipo os Illuminati, nem o Bilderberg, nem Skull and Bones, que o nosso irmão citou na pergunta dele, que é uma loja maçônica, que a família Bush e outras fariam parte, quase todos senadores e ex-presidentes, aliás, alguns senadores e quase todos ex-presidentes dos Estados Unidos fizeram parte. Vamos deixar tudo isso de lado, supor que nada disso existe. Eu vou citar não algo que eu acredito, mas algo que eu sei que é verdade, porque registrado publicamente, é de domínio público. Esse assunto é profundamente conhecido na Alemanha, na Inglaterra, na França, só não é debatido aqui na América Latina. Qual é o assunto que me refiro? Quase ninguém nesse planeta atenta para o fato, ou quase ninguém fala, que os exércitos das nações terrestres, aqueles jovens que fazem o juramento de pertencer às Forças Armadas do seu país, porque acreditam que de fato estão, obviamente, com a melhor das intenções, dando a sua vida pela sua pátria. Pois muito bem, esse tipo de exército, ele está sendo deformado no mundo há mais de uma década. Na verdade, há quase 2 décadas, desde a Primeira Guerra do Golfo, na época de George Bush pai. Desde então, o exército norte-americano, e depois do exército norte-americano, outros exércitos do mundo, e hoje todos os exércitos que estão em guerra fazem isso. Isso o quê? Eles estão contratando mercenários. Então, uma parte singular do exército norte-americano, que um dia esteve na Primeira Guerra do Golfo, na Segunda Guerra no Golfo, na invasão do Iraque, e lá presente no Afeganistão, como eles estão,
uma parte singular, eu não vou nem falar aqui do percentual para não ser sensacionalista, mas uma parte singular do chamado exército norte-americano é composta por mercenários. Ou seja, por aqueles homens e mulheres que vendem o seu concurso militar para lutar pela facção que lhe pagar. Pouco importa qual seja o motivo dessa luta, pouco importa qual seja a bandeira desse exército. Assim, repito, os exércitos do mundo que hoje em dia estão guerreando, os exércitos do mundo que guerrearam ao longo dos últimos anos, todos eles compram o concurso de mercenários que em média recebem $500 por dia para lutarem em nome do interesse de quem lhes paga. Ponto. Essa informação é conhecida no hemisfério norte e penso que aqui no hemisfério sul, só que eu nunca vi ninguém falar disso aqui. Pois muito bem. Qual é a maior empresa do mundo que contrata ou faz a intermediação desses mercenários para que eles lutem ou sejam contratados pelo exército norte-americano, pelo exército russo, pelo exército afegão, pelo exército do Iraque, pelo exército israelense, o que seja? O nome dessa empresa também é perfeitamente conhecido no hemisfério norte, chama-se Blackwater Security Consultant. Essa empresa é norte-americana e é vinculada aos interesses do ex-presidente norte-americano Dick Cheney e outros que fizeram parte do governo Bush. Isso é fato. Isso não é teoria de conspiração. Isso é um fato. Assim, já houve modificações nessa empresa, alguns donos saíram, entraram outros, mas o que se aponta em reportagens investigativas, não é teoria da conspiração, é que essa empresa, que hoje em dia ninguém sabe mais de quem ela é, tem esse detalhe, tá? Hoje em dia, nem a própria imprensa investigativa do hemisfério norte, notadamente a francesa e a alemã, sabe mais a quem pertence essa empresa, ou pelo menos não sabia até o início desse ano. Mas a empresa continua a existir e ela é quem vende o trabalho desses mercenários para os diversos exércitos que estão em guerra. Ora bolas, se isso é um fato, e isso é um fato, quem está por trás dessa empresa simplesmente criou o mais novo negócio. Esse negócio de mercenários sempre existiu, desde a época do Império Romano. Apenas nesse mundo globalizado, essa empresa modernizou esse tipo de trabalho e assim, já para prevenir que os jovens começassem a se rebelar e não querer se inscrever nos exércitos das suas nações para fazer as tais guerras, e Adalberto colocou na sua pergunta que algumas guerras são promovidas, ou todas, com interesses escusos e não necessariamente luta de libertação, o fato é que se não existissem as macroforças mundiais por trás das guerras, elas teriam que ser criadas, porque já que as guerras existem e já que os exércitos da atualidade compram mercenários, isso quer dizer que as guerras estão sendo provocadas para que a indústria bélica e a indústria dos mercenários, da produção de soldados mercenários, são as duas mais em voga atualmente no mundo, possam ter lugar e possam dar lucro a quem disso cuida, a quem disso se beneficia. Então vejam bem, eu não sou adepto das teorias conspiratórias. Não, eu não acredito em coisa alguma, eu lido com fatos. Enquanto ser humano, eu me dou o luxo de não acreditar em nada. Eu lido com fatos. Em lidando com fatos, como ser humano, eu tenho que fazer a leitura dos fatos, ainda que eu esteja equivocado. E aqui, concluindo, vou usar um dos filósofos que eu mais estudo, que é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele, em um dos seus livros, e a abordagem dele não é generosa para com a humanidade, a abordagem dele não é simpática, ele se utiliza de duas metáforas da época dos deuses gregos para dividir a humanidade boa, vamos assim dizer, em duas partes. Uma parte ele chama
aquela humanidade que é apolínea, e a outra parte ele chama de dionisíaca. O que quer dizer isso? Apolo, na época dos deuses, do panteão dos deuses gregos, era aquele deus que obrigava as pessoas a terem uma disciplina profunda, a obedecerem, é um Javé, né? A obedecerem, terem uma disciplina, ter valores, serem obedientes, etc, etc, etc. Ou seja, era a racionalidade, era a razão envolvida por valores, e esses valores delimitam o modo de se comportar do ser humano. Essa parte da humanidade, que é apolínea, Nietzsche dizia que ela tinha uma espécie de mentalidade de rebanho. Ela era facilmente conduzida por aqueles que detinham o poder mundial, o poder da informação, o poder de manipular a sensibilidade das pessoas. Já a outra parte da humanidade, um pouco menor, que seria dionisíaca, era porque o tal deus Dionísio, do panteão dos gregos, era um deus que não estava lá muito afim de ser só mais um. Ou ele não gostaria que a humanidade fosse aquela humanidade tão obediente, tão cega, tão mentalidade de rebanho, tão fácil de ser arrebanhada para certos propósitos. E Dionísio já defendia que cada ser humano deveria ousar, viver plenamente, viver intensamente, ainda que pagando um preço por isso, mas Dionísio defendia que nós tínhamos que acender a luz das nossas próprias ideias, das nossas sensações e ousar um pouco, sair da mentalidade de rebanho. Claro que quando uma ovelha desgarrada ou algum desgarrado sai do rebanho, o rebanho, nesse sentido, né, vê aquela ovelha como sendo a doida. O rebanho está correto, a ovelha desgarrada é que está louca. Nem sempre é assim. Então, Nietzsche, usando essa metáfora que se apoia nesses dois deuses gregos, ele coloca a humanidade como sendo um rebanho facilmente manipulado por forças invisíveis aos nossos olhos. E, obviamente, essas forças existem, esses grupos existem, o nome deles é que é pura fantasia, e aqui coloca os Illuminati, igual a outros nomes fantasmas que são criados. Sobre estes eu nada digo. O que eu estou dizendo como ser humano, e obviamente é mera opinião minha pessoal, constatação, é leitura dos fatos. Eu aqui não estou a serviço de amigos espirituais, estou falando como cidadão. Eu não estou aqui dizendo que existe Illuminati, isso e aquilo. Apenas eu estou dizendo, na minha opinião, forças, as macroforças que tentam dominar a Terra existem, são ainda invisíveis porque controlam, manipulam o processo de informação através da imprensa. Eles, de fato, manipulam fatos e notícias, manipulam eleições, manipulam processos políticos e econômicos e, infelizmente, para eles, a vida humana tem um valor periférico ou secundário aos seus interesses. Se o nome desses grupos são isso ou aquilo, eu não entro no mérito disso. Apenas, como ser humano, em vendo os fatos que acontecem na Terra, eu sou obrigado, pelo mínimo de razão que eu suponho ter, a perceber as causas por trás desses fatos. E, em as causas, somente podendo ser desse nível, não me surpreendo, não me surpreenderia se de fato esses nomes pomposos, presentes nas análises das teorias conspiratórias, de fato existissem. Que algo existe, existe. Que grupos de poder que tentam dominar a Terra existem, de fato eles existem. Os nomes deles, quem são, aí é outra história, nessa seara eu não me meto. Concluindo, dessa forma, a resposta que posso dar à pergunta do nosso irmão Adalberto, me despeço dos demais irmãos, com toda a ternura e carinho que alguém do meu tamanho pode expressar e endereçar a cada um de vocês, estimando que possamos estar juntos novamente em outros programas para continuarmos a refletir sobre os assuntos que nos são comuns à vida na Terra, à vida espiritual e à vida cósmica. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.